Boa noite. Hoje irei apresentar o nosso projeto da área temática de cidades inteligentes e sustentáveis, intitulado Futuro Profissional de Análise de Sistemas e sua contribuição nas cidades inteligentes. Os autores são Kátia Mantovani, Fúvia Correia, Vanessa Gatto, Adriano Rosa, Doroteia Santos, Marise Simões e eu, Rodrigo Laranjeira. A nossa apresentação é online. Cidades inteligentes e o profissional de análise e desenvolvimento de sistemas. Nós começamos introduzindo então o conceito de cidades inteligentes, que basicamente é a integração entre tecnologia, sustentabilidade e inclusão social. A partir da nossa pesquisa, nós entendemos que a formação de ADS, do aluno de ADS, precisa ter uma visão crítica dos usos dos recursos tecnológicos, além da capacidade técnica, para entender onde cada elemento comunica-se com o cidadão, ou seja, o que nós estamos implementando nas cidades inteligentes que volta para uso do cidadão, né? Portanto, o egresso da FATEC Guaratinguetá deve reunir competências técnicas e gerenciais que possam capacitá-lo a projetar, desenvolver, implantar e manter sistemas de informação em diferentes contextos. Logo, o profissional desenvolve e integra sistemas que possam apoiar a governança digital, a gestão eficiente de recursos e a oferta de serviços públicos de qualidade, utilizando soluções em IoT, análise de dados urbanos e plataformas digitais que possam favorecer a mobilidade, o monitoramento ambiental e a participação cidadã e transparência. Um pouco da evolução histórica e conceitual, o surgimento de cidades inteligentes, quando a gente volta lá nos anos 1990 e 2000, entende-se o conceito de cidades inteligentes como cidades digitais, que eram caracterizadas pela implementação de serviços de governo eletrônico e redes de conectividade. Então a gente está falando de internet, do início da inteligência artificial, né, do início de bancos digitais. Em 2010, engloba a mobilidade urbana, ou seja, o contexto, a evolução conceitual e histórica começa a englobar mobilidade urbana, energia limpa, a gente começa a pensar de forma mais sustentável, dados abertos, governança participativa, ou seja, o cidadão ele tem presença na construção de uma cidade inteligente e planejamento sustentável. Atualmente, em 2025, até 2025, torna-se um design centrado no ser humano, ou seja, a inclusão social começa a fazer parte de forma mais proeminente, que integra princípios de usabilidade, experiência do usuário, né, UX, e inclusão social, ou seja, como o indivíduo se comporta no contexto de cidades inteligentes, reconhecendo que a verdadeira inteligência da cidade está em servir as pessoas. Nós temos algumas classificações, as internacionais, nós temos a ISE, Cities in Motion Index, né, que considera 9 dimensões interdependentes: capital humano, coesão social, economia, governança, planejamento urbano, meio ambiente, mobilidade, transporte, tecnologia e projeção internacional. Temos a IMD Smart City Index, que foi desenvolvida em parceria com a Universidade de Tecnologia e Design de Singapura, que mede a infraestrutura tecnológica, a qualidade de vida, a governança digital e a sustentabilidade. Então nós começamos a pensar de uma forma um pouco mais técnica, onde a tecnologia, os dados, a inteligência artificial, como são tratados esses dados, e de forma sustentável começa a fazer parte do conceito das classificações de cidades inteligentes. Nós temos a Organização de Padronização Internacional, a ISO, que por meio das normas ISO 37120, 37122 e 37123 definem os indicadores de serviços urbanos, qualidade de vida, desenvolvimento sustentável e resiliência. Nós temos os modelos de cidades inteligentes europeias, que é coordenada pela Universidade de Tecnologia de Viena, que acrescenta mais 6 eixos: economia, mobilidade, meio ambiente, governança, pessoas e qualidade de vida. Essas iniciativas reforçam que uma cidade inteligente é um ecossistema integrado. Então nós falamos de sustentabilidade, de mobilidade, de segurança, principalmente de pessoas. No contexto nacional, nós temos a Connected Smart Cities, né, que é elaborado pela Urban Systems, em parceria com a Necta. A Urban Systems é uma consultoria que faz o ranking das cidades inteligentes brasileiras, nacionais, como principal referência para avaliação e comparabilidade. Temos 11 eixos temáticos. A Urban System propõe 11 eixos temáticos: mobilidade e acessibilidade, urbanismo, meio ambiente, energia, tecnologia e inovação, economia, educação, saúde, segurança, empreendedorismo e governança.
Cada eixo é composto por dezenas de indicadores, ou seja, tem uma certa pontuação. Quando a cidade ela começa a pontuar em diferentes eixos, em diferentes indicadores dentro dos eixos, serve como uma forma de mensurar desde a qualidade do transporte público até a infraestrutura de dados, por exemplo, que reflete a diversidade e a complexidade das cidades brasileiras. Ou seja, temos os 11 eixos temáticos e temos as pontuações, que são os indicadores, que fazem com que a cidade inteligente comece a subir no ranking, né? A Urban Systems, ela coloca das cidades 1 a 100. De metodologia, a classificação da nossa pesquisa ela foi de abordagem qualitativa, porque nós buscamos compreender percepções e significados acerca de cidades inteligentes. A nossa pesquisa tem natureza aplicada, porque busca soluções práticas na formação em ADS e em ambientes urbanos inclusivos. O objetivo da nossa pesquisa foi de caráter exploratório e descritivo, porque identifica categorias e descreve percepções dos participantes. Utilizamos como procedimento uma entrevista feita e respondida por 10 estudantes de ADS do primeiro ao quarto semestre. As ferramentas utilizadas foram o Mintmeter, né, que é a plataforma interativa para coleta e visualização de respostas, ou seja, é uma nuvem de dados onde nós propomos um conceito e os alunos respondem. E a vantagem é que estimula a participação, a coautoria e a aprendizagem ativa. Ou seja, se o aluno não sabe qual tema, o que significa aquele tema, ele vai pesquisar para que possa responder. O resultado, portanto, sobre percepções acerca de cidades inteligentes é que entrevistas com alunos de ADS destacam que cidades inteligentes são aquelas que facilitam a vida cotidiana, promovem autonomia e integração entre tecnologia e experiência do usuário. A cidade é vista como um sistema integrado, onde a tecnologia deve ser invisível, intuitiva e útil. Ou seja, eles sabem que estão construindo alguma coisa, sabem que estão voltando isso para a população, mas não se torna uma cidade robótica cheia de gadgets e sucatas. Transforma-se numa cidade sustentável onde as pessoas possam usufruir de fato. Ou seja, é útil, é uma cidade útil. O resultado do Mentimeter, né, da nuvem de palavras, nós tivemos alguns termos recorrentes, como automação, futuro, inovação, sustentabilidade, inteligência artificial, tecnologia avançada, mobilidade, eficiência e cidade autônoma. Desses conceitos emergentes, nós explicamos um pouco acerca de automação e automatização, que é o conceito de reduzir a intervenção humana. Sistemas autônomos com inteligência artificial e sensores é uma representação disso. E as aplicações que nós temos são os semáforos inteligentes, por exemplo. Sobre o futuro, visa ter uma visão prospectiva, ou seja, as cidades elas são laboratórios vivos de transformação social e tecnológica, né? Nós vamos implementando e percebendo como a sociedade se comporta diante disso. Inovação e tecnologia avançada, aqui entra o uso de IoT, Big Data, IA, Machine Learning, o conceito de nuvem, que é uma inovação como motor de serviços urbanos. Nós utilizamos isso em transportes, em saúde, em segurança. Como quarto ponto, nós temos mobilidade e eficiência, que é o pilar das cidades inteligentes. É a integração de modais. Modais, para quem não sabe, é todo o transporte que carrega pessoas, produtos, né? E a otimização de tempo, energia e recursos. Então, nós pensamos em inclusão social e sustentabilidade. E o conceito de cidade autônoma, que não significa cidade inteligente, tá? Aqui é um termo errôneo que os alunos têm, o que é normal, acontece. Mas cidade autônoma significa uma cidade sem intervenção humana, sem a capacitação de uma pessoa para gerir essa cidade. Cidade inteligente é o completo oposto disso. Mas como cidade autônoma, dentro de cidades inteligentes, nós entendemos sistemas que analisam dados e agem em tempo real, né? Temos o benefício de eficiência e otimização e os desafios são dependência tecnológica, privacidade e inclusão social. Quando falamos de privacidade, falamos de dados, e quando falamos de dados, falamos de pessoas, né? Então temos que saber lidar com isso. Portanto, nosso estudo evidencia que a noção de cidade inteligente é compreendida como ecossistema integrado que valoriza a tecnologia e qualidade de vida. Portanto, nós falamos aqui dos pilares, e os pilares sempre estão expostos diante de nós. Inclusão social, sustentabilidade, mobilidade e a participação, da governança participativa das pessoas, né? Reforça que o profissional de ADS desempenha papel estratégico, ou seja, ele é o mediador entre sistemas urbanos complexos e necessidades urbanas. Ou seja, não apenas construir uma cidade inteligente, mas construir uma cidade inteligente que se alinhe às diretrizes das ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, no caso 11, que prioriza ambientes urbanos acessíveis e sustentáveis. Né? Portanto, o trabalho inspira a formação de profissionais que são capazes de projetar cidades que aprendem,
evoluem e respondem criativamente às necessidades de seus cidadãos. Devemos falar de empreendedorismo. A inovação faz parte de cidades inteligentes. Precisamos de coisas novas, coisas que se tornem úteis, que sejam espetaculares para que uma cidade inteligente se destaque economicamente, socialmente e culturalmente. Essas são as nossas referências. Portanto, finalizo aqui, agradeço a todos pela atenção e esse foi o nosso projeto intitulado Futuro Profissional de Análise de Sistemas e sua contribuição nas cidades inteligentes.